Você me convidou para estar aqui nessa semana, né, que a gente fala muito de imortalidade da alma. Até antes de começar aqui, eu demorei a chegar, porque eu estava gravando um outro vídeo, o pessoal vai divulgar também numa outra instituição. Então, a demanda em torno desse tema, ela é interessante, a gente precisa aproveitar. E o Espiritismo nos oferece, né, muitos recursos, muitos autores, muitos livros, muitas reflexões, e a gente precisa aproveitar isso e destrinchar. E já que você falou em Leon Denis, e aí quando você me convidou, e me pediu, depois me pediu o tema, eu estava com um tema com vontade de fazê-lo, mas não estava encaixando a oportunidade ainda. Eu falei, se eu for abordar esse tema aqui, o pessoal vai achar estranho, vai pensar que a gente está tentando criar uma ideia diferente. Mas aí você me perguntou, de primeiro eu falei, e se a morte não existisse, né? Vamos fazer um trabalho aqui de imaginar, é um trabalho de imaginação. E eu pensei nesse tema, na verdade, estudando Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo intitulado A Morte, que é um capítulo belíssimo, e eu faço até um comentário aqui, que já teve ocasiões de eu indicar esse capítulo específico, assim, para quem não era espírita, mas entrou em contato comigo por conta da morte de algum parente, de algum amigo, e aí pedindo indicação de livros, e às vezes a gente indica livro, a pessoa começa e não termina, não conclui. Então eu me senti mais seguro indicando um capítulo só. Eu falei, leia um capítulo, A Morte, do livro O Problema do Ser, do Destino. Aí, se você gostar e se interessar pelo assunto e quiser ler o livro inteiro, ou quiser ler os livros de Kardec, do Chico, fique à vontade. E já tive alguns retornos interessantes, porque é um capítulo com umas 20 páginas, mais ou menos, mas que nos oferece reflexões que eu até brinco, que quando a gente acaba de ler, dá vontade de morrer, assim, não no sentido de se matar, né? Mas ele nos coloca a morte de uma maneira tão diferente daquela coisa horrenda que a gente coloca até para colocar medo nas pessoas. Então, Leon Denis descreve a morte, nos fala das sensações ruins que alguns experimentam, das sensações boas que outros sentem, mas de certa forma ele nos traz ali, com algumas vinculações de obras, revistas, jornais, dizendo: olha, não é o Espiritismo que inventa isso, estudiosos falam do assunto e tem fundamento científico, não é eu acho, mas eu sei, eu entendo, eu estudo, eu compreendo e eu tento viver. Então, diante disso tudo, a gente chega numa reflexão a partir de uma frase dele. Ele coloca assim: o que aconteceria se a morte fosse suprimida? E aí ele vai trazer algumas reflexões. Eu tomei a liberdade de ampliá-las aqui, baseado em algumas pesquisas que a gente fez. Mas aí eu falei, vou desenvolver um tema nesse sentido. E para começar a nossa reflexão, é necessário entender qual que é a causa da morte. Aí eu tenho que ir no Livro dos Espíritos, questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? E por orgânico a gente entende planta, animal e homem. Esgotamento dos órgãos. Então, chega um momento em que os órgãos se esgotam. E aí há a morte do ser. E aí Kardec sempre gostava de fazer comparações, e eu acho isso fantástico nele, que é de certa forma para nos facilitar o entendimento. Kardec coloca assim: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. É claro que os espíritos vão trabalhar essa ideia ao longo do livro dos espíritos, nas próximas questões. Mas é só para a gente entender que a morte é algo que vai acontecer com todo mundo, a gente sabe disso e a gente ainda assim tem medo, e um certo medo faz parte, um certo medo da morte nos protege, faz parte da lei de conservação. A gente sabe que a vida continua, mas nem por isso eu procuro a morte com as próprias mãos. Nesta pandemia, inclusive, essa é uma reflexão que a gente tem que se fazer. Poxa, porque a morte não existe, como se entende, né? Eu vou sair por aí não tomando os cuidados que eu preciso diante do vírus, Enfim. Então é necessário a gente trabalhar essa ideia,
Mas mesmo sabendo da imortalidade da alma, às vezes nós temos medo, o medo sadio, e às vezes temos o pavor da morte. E às vezes a gente até desejaria que ela não existisse. Sobretudo em alguns momentos mais difíceis. A gente às vezes fala, puxa, agora que eu estou aqui, né, na parte boa da vida, que eu já. A gente costuma dizer parte boa quando cria os filhos, quando os filhos estão ali com as suas famílias também estabelecidas, sem nenhum problema e tal. Aí de repente vem uma doença. E naquela doença a gente pensa, mas Deus é injusto, logo agora que tudo estava encaminhado, depois de tantos anos lutando, trabalhando, agora que eu aposento, que eu vou ter sossego, vem uma doença grave. Então a gente passa por muitas reflexões e questionamentos da nossa fé, da nossa crença em relação à vida. E numa situação dessa, uma mulher procurou Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, para quem não conhece, é um querido que morou aqui numa cidade praticamente vizinha a Uberlândia, que eu estou. E o pessoal, eu sei que muita gente tem inveja, né, da nossa região, porque nós tivemos aqui Chico Xavier, tivemos Jerônimo Mendonça, Eurípides Barçanufo, então. E o pessoal fala, que bom que deve ser nascer e viver aí, né? Que dá para visitar Uberaba, vai lá conhecer a fundação que o Jerônimo fundou, a creche, o centro. Vai lá em Eurípides, né, em Sacramento. Eu costumo brincar que é bom, mas é uma responsabilidade maior, né? Porque você está numa região dessa aqui e a espiritualidade fala, meu filho do céu, você estava lá no lugar que, né, que muita gente teve e ainda fez bobagem. Então, Jerônimo Mendonça, ele a partir dos 20 anos, ele fica preso a uma cama. Tetraplégico por conta de artrite reumatoide. Quando ele estava com 30 anos, ele ficou cego dos dois olhos. Tinha problemas cardíacos, o seu corpo queimava, parecendo um carvão em brasa, que ficava ventilador o tempo todo, tentando amenizar um pouco aquele calor. Então era alguém que tinha uma vida muito difícil. E era comum as pessoas buscarem nele uma palavra de incentivo, de consolo, de esclarecimento, e ele fazia isso sempre com muita alegria e bom humor. Mas numa ocasião, uma pessoa chegou para ele com uma queixa muito séria. Ela dizia que Deus ou não existia, ou se Deus existisse, ele seria cruel. Aí Jerônimo falou, por que, minha filha? E ela foi contar que ela fora diagnosticada com um câncer já numa fase bem avançada, em que o médico tinha lhe dado assim poucas semanas de vida. E ela se dizia jovem, com muita vida pela frente, com muitos planos, com muitos projetos, com filhos, netos, e ela dizia, mas peraí, por que logo eu? Com tanta gente aí que ela julgava numa situação moralmente inferior a ela, pessoas às vezes mais velhas, então pela ordem essas mais velhas deveriam ir na sua frente. Então ela se questionava e questionava a Deus por que disso. E aí ela teve uma sacada, ela teve uma reflexão que falou para Jerônimo, falou, Jerônimo, não deveria existir morte. Aí Jerônimo ficou assustado, falou, mas como assim, minha filha? Ela falou, se Deus existisse e fosse bom, todos nós deveríamos ficar eternos no corpo físico. Aí Jerônimo pensava muito rápido, dizem, né, eu não conheci, até porque quando ele desencarnou tinha 4 anos também, então mesmo se tivesse conhecido não lembraria. Mas Jerônimo então virou para ela e falou, minha filha, mas então você gostaria de ficar neste corpo o resto da sua vida? Aí ela disse, sim, seria uma maravilha. Aí ele falou, não poderia dizer o mesmo, já que eu estou nesta cama há quase 30 anos, cego dos dois olhos, com problemas no coração, então, para mim, ficar neste corpo eternamente não seria um bom negócio. E aí dizem que essa mulher ficou extremamente sem graça, saiu sem falar mais nada com Jerônimo e foi embora. Não tiveram mais notícia dela. Mas nós temos notícia dessa lição de Jerônimo. Porque, de fato, a morte do corpo físico, para uns, pode ser, entre aspas, um mau negócio. Porque julgam ter o corpo perfeito. Mas e aqueles outros
que eventualmente tem uma limitação maior ou menor, como Jerônimo, sentia-se preso, como um pássaro numa gaiola. Desejava fazer muitas coisas e não podia. Então ele dizia que esperava, até com uma certa ansiedade, o momento em que a morte lhe visitasse. Ele chega a brincar, fazer apenas mais um comentário sobre ele, diz que certa noite ele estava lá tentando dormir, tinha dificuldade também para dormir, até que ele conseguiu adormecer e percebeu uma quantidade maior de espíritos se aproximando dele. E ele percebia que eram espíritos assim, mais evoluídos, e rodearam o leito em que ele ficava o tempo todo, a cama adaptada especialmente para ele, e esses espíritos começaram a dar passe em Jerônimo, dando passe, de repente ele sentiu que lá no seu pé, como se o seu perispírito começasse a se soltar do corpo, e ele fez uma prece. Ele pensou: ai meu Deus, estou desencarnando, vou fazer uma prece. Ele mesmo conta isso num vídeo muito engraçado no YouTube, depois vocês podem pesquisar. Ele conta que começou a fazer a prece mais sentida da vida dele, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria, aos espíritos pela oportunidade. E ele foi agradecendo, agradecendo. De repente, um espírito viu aquilo, se aproximou e falou assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou agradecendo pelo corpo que me serviu durante tanto tempo e agora, né, estou aqui desencarnando. Ele falou: mas quem falou que você está desencarnando? Ele falou: não, ninguém falou, mas eu estou supondo pela quantidade de espírito que tem aqui, né, já é uma recepção. E o espírito disse: oh, não, meu filho, fica calmo, nós estamos fazendo uma recalchutagem. É apenas para você ficar mais tempo encarnado. E aí eu falei: meu Deus do céu, eu achando que estou perto de partir, ter que agora que lidar com essa recalchutagem. Então, Jerônimo, ele esperava com uma certa ansiedade aquela desencarnação, que viria depois, quando ele tinha ali 50 anos de idade. E aí, meus amigos, a gente primeiro tem que pensar nessa possibilidade. Como seria se ficássemos imortais com o corpo perecendo? Hoje nós, quando chegamos a uma certa idade aí, o corpo já vai parando, já vai adoecendo daqui e dali. Já pensou se fosse juntando esse tanto de doença e não desencarnasse? A gente sabe que a ciência avança cada vez mais. A qualidade de vida, do trabalho, vai também colaborando para que a nossa longevidade fique cada vez maior, a nossa expectativa de vida aumenta a cada pesquisa que sai. Faz parte, é um sinal de progresso material do nosso planeta. O avanço da ciência, o avanço da medicina, das relações de trabalho, tudo isso facilita para que a gente fique mais tempo encarnado. Remédios, quando surgem, vêm nos ajudar. Enfim, mas a gente sabe que não dá para ficar muito mais do que 100 anos. Eu fiz uma pesquisa, a história registra que a mulher mais velha, pelo menos foi o que eu encontrei, talvez possa ser uma informação que já tenha sido superada, mas pesquisei ontem, desencarnou com 122 anos, 164 dias. É muita coisa, né? Dá 44.724 dias de vida. Eu fiz um esforço aqui, eu fiquei pensando se essa mulher tivesse viva hoje. Ela teria encarnado, então, em 1898. Século XIX, atravessado o século XX, estaria agora no século XXI. Ela já teria vivido a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola e agora aqui na pandemia do Covid-19. Então olha quanta essa... E ela reencarnou, só a informação aqui, vocês talvez estejam curiosos, em 1875 e desencarnou agora em 1997. Então ela pegou 2 guerras mundiais e gripe espanhola. E ela viveu na França. Então, imagine uma vida como essa, 122 anos. Mas chega um ponto que acaba. Agora, vamos fazer um outro esforço aqui, que é o seguinte. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, é um esforço, é um exercício de imaginação. Vamos supor que a Noêmia amanhã descobre, já que ela fez a prece, eu vou premiá-la agora com a descoberta. Uma pílula da eterna juventude. Então a gente chega numa etapa da vida e fala: opa, tem aqui a pílula da juventude
A gente toma essa pílula e não envelhece e não adoece mais. Vamos lá. E eu acho que, de maneira óbvia, num primeiro momento, a gente ficaria empolgado com essa pílula. Opa, vamos tomar todo mundo e pronto. E vamos supor, por um, ó, o Alexander já quer aí, ó. Vamos supor, e eu não quero entrar na polêmica da obrigatoriedade das coisas, que fosse obrigatório todo mundo tomar essa pílula. É só para um esforço de imaginação para a gente entender o que aconteceria no planeta. Então, todo mundo tomando a pílula da eterna juventude, da eterna saúde no corpo físico. Eu não quero aqui também trazer elementos como, por exemplo, morte por acidente, homicídio, suicídio. Não. Vamos imaginar um mundo sem acidente, um mundo sem assassinato e sem suicídio. E em que nós suprimimos a morte natural. Vamos lá. Todo mundo preparado para a viagem? Primeira consequência, talvez aqui, eu perguntei para minha filha tem 9 anos, e já pensou se ninguém morresse? Primeira coisa que ela me falou, e eu vou começar a reflexão desse ponto a partir do que ela disse. Falou, nossa, papai do céu, como é que ficaria tanto de gente no mundo? É. Mundo superlotado. Eu puxei os dados aqui num site interessantíssimo, o Worldometer, ele é muito bom, inclusive, para quem quiser pesquisar sobre coronavírus. Lá ele tem lá o panorama do mundo inteiro, vacinação. Eu fico impressionado como que eles conseguem reunir tudo isso lá. Quantas pessoas já nasceram esse ano, quantas já morreram, quantos carros foram vendidos. É um negócio assim extraordinário. Eu puxei lá hoje, fiz o cálculo, dividi por 10 meses, multipliquei por 12. Esse ano nós teremos mais ou menos 60 milhões de pessoas morrendo. Então esses deixariam de morrer. Ficariam aqui com a gente. E este ano nós teremos reencarnando 140 milhões. Números aproximados. Uma projeção aqui. Então imagine, você deixar de perder 60 milhões e continuar recebendo 140. Isso daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Naturalmente isso implicaria um mundo superlotado e um controle populacional. Que alguns países fazem ou já fizeram. Limitando, por exemplo, os casais a terem apenas um filho. Imaginando que isso seria replicado com todos os casais, tendo apenas um filho, nós não teríamos mais relação entre irmãos. Com ninguém. Imagina um mundo sem irmãos. Nós não teríamos mais tios. Acabou, os tios não existe mais tio. Não existe mais primo. Eu sei que os almoços de domingo talvez ficariam mais fraternos, assim. Menos brigas, os grupos de WhatsApp talvez funcionariam melhor, menos encrencas, menos conflitos. Eu sei que isso talvez aconteceria. Mas é difícil imaginar isso, né? Imagine a vida de vocês sem irmão, sem primo, sem tio. Né? Talvez aqueles que já são filhos únicos, talvez eles tenham ali um tio de segundo grau, um primo de segundo grau também, de primeiro grau. Enfim, não existiria mais isso. E conviveríamos com pais, avós, tetravós, aí os outros nomes eu nem sei mais. Porque seria assim, filhos únicos. E teríamos que lidar, talvez, pelo amor de Deus, ninguém fala que o palestrante espírita estava defendendo aborto na live. É só uma questão de imaginação. Talvez liberar o aborto. Nessa hipótese de controle populacional. Se você já tem um filho e está grávido de novo, e aí? Como é que funcionaria isso? Então, a gente teria que talvez lidar com essa realidade. Mas é uma realidade que não vai chegar, porque eu acho que a morte vai continuar com a gente aí. Então essa é a primeira consequência. Mundo superlotado. E que já nos leva a um outro ponto. Como alimentar toda essa gente? Seria um desafio. Eu não estou dizendo que isso seria impossível, porque a inteligência do homem pode levar à industrialização ainda mais radical de produtos, né, alimentícios. Então a gente poderia, sim, se adaptar a essa realidade a partir de um processo cada vez mais industrial.
mas não deixa de ser uma reflexão importante. O desastre ecológico, sobretudo, né, na questão do petróleo, por exemplo, e aí, como é que funciona? E a questão da água? Como é que seria essa nossa relação no mundo que a gente já tem dificuldade de compreender hoje a necessidade de ser um mundo sustentável? Como é que seria se não tivéssemos mais morte e um mundo cada vez mais povoado? É uma reflexão interessante que um autor nos traz, porque diz ele que talvez, apenas talvez, nessa situação, o homem fosse convidado, pela força das coisas, a ter uma consciência ambiental e compreender que a preservação do planeta deveria ser levada a sério. Por quê? Eu já ouvi muitas vezes isso, assim, eu vou preocupar com o meio ambiente porque quem vier depois é que se vira. Mal entende, agora trazendo até uma reflexão reencarnacionista e espírita, mal compreende que ele mesmo pode voltar depois e arcar com as próprias consequências da sua negligência em relação ao meio ambiente. Enquanto aqueles que fazem a sua parte, que cumprem o seu papel, que respeitam, ou que trabalham quase que como o beija-flor do grande incêndio, que levava a sua aguinha no bico, né, e é questionado, mas poxa, você acha que a sua água vai fazer diferença diante desse tamanho incêndio? Eu falo, não sei, mas eu faço a minha parte. Consciência ambiental é isso, é imaginar que talvez o lixo que eu deixo de produzir seja pequeno perante o mundo, mas é uma parte importante. Porque se todo mundo fizesse a sua parte, o nosso mundo seria mais agradável de se viver. E ele está mandando sinais, mandando recados, e o ser humano apenas querendo destruir, aproveitar, sugar, tirar das entranhas da terra de uma maneira irresponsável, de uma maneira interesseira, e o mundo cobra seu preço. Porque nós já deveríamos estar com a consciência um pouco mais ampliada de uma relação mais harmoniosa, mais fraterna para com os recursos naturais. Mas talvez nessa possibilidade de não ter mais morte, essas pessoas que deixariam para as próximas gerações resolveriam elas mesmas fazer um pouco mais a sua parte. Um outro ponto, como é que ficaria a questão do trabalho e da aposentadoria? O Noemi balançou a cabeça aqui. Eu não estou vendo todo, gente, porque a minha tela está dividida. Então estou vendo um pequeno grupo aqui, mas não tem jeito. Porque a aposentadoria, ela parte de uma ideia de que você trabalha um período, contribui com a previdência e fica um outro período usufruindo daquilo que você contribuiu. Não vou entrar aqui nos regimes aí que vários países adotam, mas a ideia é essa, é de você, num período da vida, falar, opa, agora eu contribuí o suficiente e vou descansar. Isso é legítimo. Os espíritos, inclusive, corroboram isso no livro dos espíritos. Imagine se a gente não morre, como é que eu vou estimar o tempo de trabalho para o tempo de usufruir? Não tem jeito. Então, aquela ideia da aposentadoria, esquece. É o trabalho incessante. É o trabalho infinito. Você não vai parar de trabalhar nunca. E tem gente que até pensa, fala, poxa, mas aí eu vou... A gente hoje trabalha com a ideia da morte descanso, né? Ou fulano descansou. Acabou, essa ideia da morte para descansar não existe mais. É trabalho o tempo todo. Então, meus amigos, esse é um ponto que começa já a falar, ixi, esse negócio não é bom não, hein? Um outro ponto que alguns estudiosos apontam como consequência seria uma mente sem lembranças. Dizem que o cérebro humano, né, tem limite de armazenamento. E hoje nós já esquecemos informações que não usamos quando aprendemos coisas novas. Então é um entra e sai. Então aquilo que você não usa com frequência vai ficando esquecido. E vai entrando coisas novas. Então como é que ficaria isso imaginando uma vida de, sei lá, 3 milhões de anos? Vamos supor que a pílula da Noêmia só vai ter 3 milhões de anos. E como é que ficariam as lembranças lá de trás? Então é difícil a gente imaginar um negócio desse. Então, esse é um apontamento que um especialista, um gerontologista colocou diante da possibilidade da morte não existir mais.
Agora, um ponto aqui que a gente precisa pensar: diminuição da crença em Deus. O que isso tem a ver? Sem ameaça de morte, para muita gente não faria sentido se manter religioso. Até porque as religiões se baseiam na ideia de recompensar o ser humano no pós-morte. É um ponto interessante. Porque muita gente ficava presa à religião com medo do inferno. Então, opa, lembram do fora da igreja não há salvação? Ah, mas se não existe mais morte, não tem mais salvação ou perdição. Não tem mais céu e inferno. E para nós espíritas, não tem mais umbral em nosso lar. Tem gente que vai até chorar, fala, não tire essa possibilidade não, que eu quero nosso lar, eu quero. Não existe, já pensou? Não tem colônia mais, não tem no mundo espiritual, não tem. Então a pessoa que ficava na religião por medo, ela vai se ver livre. Fala, opa! Então quer ser religioso? Seja por amor. Porque te faz bem, porque você gosta do que ouve, do que aprende, e não porque tem medo do umbral. Porque a gente só mudou o nomezinho, né? Não existe mais o inferno, mas o umbral tá aqui, nos enchendo de medo. E aí eu passo aí pra sopa, pra campanha do quilo, pra cesta básica, porque não porque eu gosto de ajudar, mas porque eu tenho medo do umbral. Então deixa eu ajudar, porque vai que, né, eu vou pra lá mesmo. Então isso é uma reflexão importante pra gente. Por que nós somos espíritas? Porque temos medo do futuro? Então, será que a simples possibilidade de não existir continuidade da vida abalaria a nossa fé? A nossa fé fica mais forte ou mais fraca de acordo com aquilo que nós trazemos de ideia de mundo espiritual, a nossa relação em sociedade, que Kardec trabalha como sendo uma lei, ela é fragilizada pela ideia do que pode vir depois? São reflexões que a gente precisa colocar. É importante a gente pensar nisso. Eu não tinha pensado nisso ainda, dessa relação crença em Deus, continuidade da vida, mas ela faz sentido no campo religioso mais dogmático e, de certa forma, até no nosso campo espírita também. Um ponto que a gente precisa pensar é que a gente teria a possibilidade de estarmos constantemente nos reinventando. E eu confesso que essa parte me agradou. Porque com tanto tempo nas mãos, a gente ia querer novas experiências. Pensou um engenheiro, depois fala, eu acho que eu quero fazer medicina. Aí ele já contribuiu tudo que tinha que contribuir para a engenharia, mas aí você fala engenharia, qual delas, né? Qual ramo da engenharia? Não, agora eu fiz engenharia civil, agora eu quero de outra. E aí? Engenharia ambiental. Então vamos testar, vamos experimentar. Não, agora eu quero medicina, eu quero a parte da oncologia. Ah, não, oncologia não tem, porque não tem mais doença. E aí? Vamos pensar. Ah, agora eu quero ser filósofo. Aí depois você cansou de ser filósofo e pensar, fala, não, agora eu quero ser um agrônomo. Então ia ter tempo para fazer de tudo, gente, para aprender todos os idiomas, estudar todas as religiões. Que uma coisa que a gente sente falta hoje é falta de tempo. Eu entrei num curso tem 2 semanas que eu já estou tendo que fazer algumas escolhas assim, porque o curso fala de filosofia, história da música, história do cinema, sociologia, finanças, investimento. Eu tive aula de música hoje, eu falei, ixi, eu tô achando que história da música não é para mim. Aí já me deu uma desanimada, por quê? Porque o tempo eu vou ter que fazer escolhas. E o curso me permite fazer as escolhas, né? Não é obrigatório fazer, faz aquilo que quer. Então já pensou você ficar eternamente no corpo saudável, jovem, e poder estudar o que quiser? Então essa parte me agradou. E aí quando me agradou, é como se eu tivesse tido um puxão de orelha do benfeitor que disse assim, e por que essa ideia te agrada e a ideia de que você morre não pode estar vinculada com essa? Porque com a reencarnação, isso é possível. Opa, nessa encarnação agora eu me informei nisso. Mas por que eu não posso? Olha, eu vou trabalhar uma ideia aqui que vocês não me chamem de louco. Por que eu não posso agora,
nessa encarnação, começar a trabalhar o que eu vou ser na outra. Eu vi notícias, e vira e mexe tem na internet aí, vocês também devem ter visto, pessoas com mais de 80, 90, às vezes 90 anos, entrando na faculdade. E eu vou ver os comentários nas redes sociais, boa parte das pessoas dizem assim: nossa, que perca de tempo, ao invés de estar descansando, está estudando. Aí, com um olhar reencarnacionista, eu olho, a Ana falou que está nessa aí já, foi a Ana mesmo que comentou, né? Então, eu olho para esse exemplo e falo: olha, ela já está preparando para a próxima. Porque, de fato, meus amigos, cá entre nós, né? Com 90 anos, talvez não dê tempo de você exercer aquela profissão que você está acabando de formar. Mas o que você acumulou de conhecimento pode sim ser uma preparação para outra. Por que não? O conhecimento fica, está lá registrado. Então, com a reencarnação, a gente pode nos reinventar constantemente. Então, aquela ideia do que, já estou velho demais para voltar a estudar. Mas o que eu contribuí já foi feito, agora não tem mais o que colaborar com a sociedade. Poxa, ainda mais hoje com essas questões aí de estudos, ensinos à distância, dá para estudar, dá para tirar ali algumas horinhas do dia e voltar a estudar alguma coisa que talvez lá na adolescência a gente tinha vontade, mas os pais não deixaram. Né? Muitas, principalmente as mulheres, vêm de uma época em que os pais às vezes, né, impunham o que elas podiam e não podiam fazer. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, deixa eu ver qual que é a idade dela. 54 anos. A minha mãe conta que ela tinha vontade de fazer muitas coisas, o meu avô não deixava. Naquela ideia, né, machista, patriarcal, que isso aqui não é profissão de mulher. Não, poxa, por que que a minha mãe daqui a pouco não fala assim, vou fazer o que eu tinha vontade? Ainda mais agora que meu avô desencarnou, então ela tem mais liberdade, né? Porque talvez se ele tivesse aqui, ela ainda ia dar uns pitacos mesmo depois de velho. Então por que não? É uma possibilidade. E aí tem um detalhe importante agora que a gente vai entrar. Que se eu posso me reinventar constantemente nas profissões, eu posso me reinventar constantemente nas relações conjugais. Porque a pílula não traz que você vai ficar eternamente com aquele que está casado. E já pensou passar a eternidade com quem você está casado agora? Não se manifestem porque pode comprometer, gente. Às vezes todo mundo tem que fazer joinha, falando, adoraria essa ideia, né? Porque tem casal que faz a promessa lá até que a morte nos separe, né? Aí chega um certo tempo assim e ele pensa, fala, não, mas tá demorando, né? Tá demorando vir a morte do outro pra eu ficar livre, né? Com a pílulazinha que a Noêmia tá inventando, não vai existir morte que o separe. E aí? Aquela promessa ali já nem precisaria mais ter, né? Já tem que mudar a promessa para começar. A quantidade de ex-maridos, ex-mulheres, já pensou? Né? A Gretchen perderia ponto, né? A Gretchen vive nessa realidade, mais ou menos, né? Não sei se tem alguém que é fã da Gretchen, não tem nada contra, mas é só uma brincadeira para vocês não dormirem na live. Já teve não sei quantos casamentos, eu desisti de falar, porque a gente tá sempre desatualizado nas relações dela, mas já pensou? 3.000 anos, você vai olhar e falar, nossa senhora, 50 ex-mulheres, 50 ex-maridos. E aí, haja pensão, né? Pra pagar todo mundo e... É um negócio de louco, assim. A gente precisaria... Por isso que eu falei no começo, é um exercício de imaginação, é pra viajar. E aqui eu não faço uma brincadeira com a Gretchen, porque tem muitos memes que circulam aí, mas é que também tem homem que fica na mesma categoria, não é questão de ser mulher ou ser homem, é só essa ideia da relação extremamente frágil que a nossa sociedade às vezes encara, né? A fragilidade das relações. E a gente precisa repensar, mas é aquilo que o Espiritismo, mais uma vez, ele é muito lúcido em nos mostrar nessa realidade, olha, imaginando-nos nesta realidade. A doutrina espírita ainda assim seria interessante, porque ela não é contra o divórcio. Não é a favor no sentido de incentivar o divórcio. Kardec, na sua lucidez, diz que
Que o divórcio, muitas vezes, apenas separa o que de fato já estava separado. Então, viver num mundo em que a morte não existiria e ser espírita seria ainda assim poder tomar a decisão, eventualmente, de terminar um relacionamento e partir para outros, porque o relacionamento, quando perde o amor, não faz mais sentido que ele exista. Mesmo que sejamos eventualmente rotulados no futuro como Gretchen. Fazer o quê? Se não existia mais o amor, não há motivo para que a relação continue, às vezes, numa relação violenta. Mesmo que a gente eliminou lá atrás a possibilidade do homicídio ou do suicídio. Mas há muitas outras formas de violência que existem nas relações conjugais e que não faz sentido mantê-las simplesmente por uma questão de aparência ou por uma questão de como é que a sociedade vai encarar ou o que o meu familiar vai achar. Porque ainda hoje, muitos casamentos são mantidos baseados no que os outros achariam se nós nos separássemos. Então essas reflexões que o Espiritismo nos traz, até nessas possibilidades extremas, vem nos auxiliar. E por fim, teria talvez aquela sensação lá na frente da gente dizer assim: cansei dessa vida de ser imortal nesse corpo. Porque quem já viu de tudo naquele corpo, talvez as relações ficariam fragilizadas. E a gente se cansaria. Tédio, né? O nome colocou tédio. Talvez ficaria entediado. E o mais provável, alguns pensadores chegaram a escrever, é que as pessoas simplesmente parassem de tomar o remédio da juventude e voltassem a envelhecer e a adoecer. E concluiriam que morrer tem seus problemas, mas até que não seria tão ruim assim. Então é importante a gente analisar, né? Desde aquele ponto de vista radical da imortalidade no corpo doente ou da imortalidade num corpo saudável. Há os prós e há os contras. E trazendo a doutrina espírita agora para fechar essa reflexão, a gente percebe que essa possibilidade, acredito, jamais será colocada em prática. Então, Noêmia, que está aqui, né, acompanhando, que a gente vai depois no canal 1, quem que é essa Noêmia? Será que algum cientista está fazendo uma pílula? Não, gente, a Noêmia é alguém que está aqui na live, na sala de vídeo. Eu peguei ela aqui, que ela fez a prece, então ela tem o mérito de ser muito citada aqui hoje. Então o pessoal não vai entender, quem está aqui no YouTube assistindo, fala, gente do céu, vou procurar Noêmia, pílula da eternidade no Google. Daqui a pouco você viraliza, Noêmia. Então a gente precisa compreender que essa possibilidade não existe. Por quê? Questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? Pergunta Allan Kardec. Resposta dos Espíritos. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Kardec não satisfeito. Eu gosto de Kardec, é isso, né? Ele ia aprofundando. Ele diz assim: o instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então, quer dizer, é desígnio de Deus esse instinto de destruição? Instinto dado por Deus? A resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, e ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Aqui talvez essa reflexão se encaixaria mais para as plantas, para os animais,
mas dá para aproveitá-la também para nós, né? Seres encarnados neste mundo. E dizer que precisamos da morte. Até porque a própria experiência da morte, nossa e daqueles que amamos, ela é educativa. Ela provoca em nós renovação. Talvez nós não percebemos, mas sempre que alguém que nós amamos nos deixa, há em nós algo se modifica. A gente pode ficar mais triste, pode sentir saudade, mas alguma liçãozinha, por menor que seja, fica. Talvez fortaleça a relação com aqueles que ficaram. Ou talvez pode até fragilizar. Eu já vi, por exemplo, filhos reclamando. Poxa, meus pais estão presos na morte daqueles meus irmãos que se foram e não convivem mais com a gente que ficou. Então pode haver uma fragilidade naquela relação, que não deixará de ser instrutiva e educativa, mesmo que dolorosa, para aqueles filhos que sofrem agora, de certa forma, a perda daqueles pais que vivem em função daquele que se foi. Ela continua instrutiva e educativa para alguns. E mesmo estes pais, nestas condições, daqui a pouco eles perceberão, puxa, eu tenho filhos desencarnados, mas tenho outros encarnados que continuam precisando de mim. E aí cairão em si e aprenderão com a experiência. Então a morte, meus amigos e amigas, está sempre nos ensinando. E mesmo para aqueles que foram, essa passagem é extremamente importante. E ela instrui, ela educa. Então a gente pode afirmar com todas as letras que, por mais desagradável que seja, passar por essa experiência, em alguns casos, ou viver a experiência de se despedir de quem amamos, ela é importante na nossa vida. Nos faz ressignificar, nos faz enxergar algo que não enxergávamos antes. A nossa vida sempre se modifica com a morte de alguém que a gente gosta. Sempre. Mesmo que um pouquinho, e mesmo que não percebamos, a nossa vida muda. E não ter mais a morte poderia nos trazer algumas complicações, como nós abordamos. E como Leon Denis abordou no livro O Problema do Ser e do Destino. Quando, repito, que ele perguntou, o que aconteceria se a morte fosse suprimida? E ele responde, o globo tornar-se-ia muito pequeno para conter a multidão dos humanos. Com o peso da idade e a decrepitude, em um dado momento, a vida parecer-nos-ia tão insuportável que preferiríamos qualquer coisa a seu prolongamento indefinido. Chegaria um dia em que, tendo esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil na ação comum, a existência revestir-se-ia para nós de um caráter de penosa monotonia, o tédio, colocado aqui pela Noêmia mais cedo. Então Leon Denis vem trabalhar essa ideia. E complementa um pouco mais na frente, dizendo em relação ao temor que nós sentimos, para que a gente trabalhe até essa ideia, né? Opa, eu temo a morte, então deixa eu trabalhar a possibilidade dela não existir mais. E aí ele vai dizer, muitas pessoas temem a morte, por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. É verdade que sofremos com a doença terminal, mas sofremos também com as doenças das quais nos curamos. E é verdade, né? A gente cura de uma doença, mas não deixou de sofrer o processo de desgaste, o processo de cirurgia, ou que levou até a cirurgia ou a cura. O instante da morte, dizem-nos os espíritos, é quase sempre indolor. E Allan Kardec trabalha isso no livro O Céu e o Inferno, dizendo que quase nunca experimentamos os derradeiros suspiros. Ele diz até que boa parte dos espíritos experimenta uma espécie de catalepsia, em que ficam paralisados. O próprio corpo, de certa forma, nos protege, né, de algumas experiências, de algumas impressões que poderiam nos prejudicar. Quando eu falo o próprio corpo nos protege, eu digo até em relação a acidentes graves,
que não nos lembramos os detalhes. A pessoa passa por um acidente automobilístico, o carro capota 5, 6 vezes. Uma câmera registra o momento do impacto, a cena espetacular. A pessoa, às vezes, é socorrida, vai para o hospital, acorda 2 dias depois, você pergunta, e aí, como é que foi? Zero lembrança. O próprio corpo ali reage, né, para protegê-la, e ela não se recorda daquilo. Em relação ao espírito, não é tão diferente. Quem já leu os romances de Emmanuel, por exemplo, pode se lembrar. A gente vai lendo o romance e ficando com dó dos personagens, né? Fala, nossa senhora, o leão vai chegar, vai comer. Ai, meu Deus do céu, o leão tá devorando. Ou o fogo tá subindo, tá queimando o cristão. E os espíritos, depois eles mesmos, dizem que antes do momento final, já se viam envolvidos, né, em fluidos que não apenas lhe impediam de sentir o que o corpo normalmente sentiria, mas como eles nem viam o que acontecia mais. Quem já leu algumas cartas psicografadas, por exemplo, pelo Chico Xavier, deve se lembrar dos espíritos que foram vítimas de acidentes fatais, deles dizerem centenas de vezes, em centenas de cartas diferentes, que não perceberam o momento do impacto, que não sentiram dor. Eles simplesmente dizem que estavam dirigindo, de repente viram um carro vindo em sua direção e aí não se lembram mais. Passado um certo tempo, começaram a ver que se aproximavam deles alguns espíritos, alguns seres que eles não compreenderiam quem eram, às vezes relatam vestidos de branco, alguma coisa assim, narram a presença de familiares já desencarnados, vindo agora lhes falar da nova realidade, mas o impacto não foi percebido, nem registrado. Quem diz isso não sou eu, que não estou aqui inventando, são os mortos, os ditos mortos, que voltaram para nos falar sobre isso. E aqui eu deixo uma dica que eu gosto de deixar sempre. Baseado nessas experiências das cartas do Chico. Meus amigos, se em algum momento vocês que não são médiuns, não estão no estado de quase morte, nem doentes demais, estão aí, tipo assim, assistindo a live aqui agora, um exemplo. Mas não vai acontecer, fiquem tranquilos. E de repente o vovô e a vovó, que já desencarnaram, aparecem para vocês, do nada, assim, opa, é um sinal de que talvez vocês já passaram dessa para melhor. Já é uma dica que eu deixo, porque tem gente que vê o vô e a avó e não aceita que morreu e fica aí. E aí vai lá para desobsessão, isso a gente tem todo jeitinho, né? Não pode contar que ele morreu, senão morre de novo, é perigoso. Então você tem que ir, né? Olha, você tá vendo alguém do seu lado, né? Então já vou deixar claro, se você passar a ver alguém que já morreu assim, do nada, porque a mediunidade não é um estalar de dedos. Alguém igual eu não enxergo nada, eu custo enxergar os encarnados. Sem óculos, por exemplo, eu tenho dificuldade de ver os encarnados. Desencarnado, nunca vi um. E não tenho muita vontade de ver também não, viu gente? Então já pensou, eu tô aqui fazendo a live. De repente o meu avô e minha avó abrem a porta ali e chega. Eu só posso ter morrido. Não tem outra possibilidade. Eu não consigo imaginar. Falar, não, William, porque... Então é uma dica que eu deixo aqui pra gente abreviar perturbação depois da morte aí, viu gente? Mas é isso. Falando um pouco de perturbação, vou aproveitar aqui Leon Denis, mas já estou encerrando, prometo. Aliás, eu vou concluir o que eu parei aqui, eu me empolguei. O instante da morte, dizem-nos os espíritos, é quase sempre indolor. Olha que detalhe que ele fala. Morremos como adormecemos. Morremos como adormecemos. Tem espírito que chega a dizer que o processo do dormir e acordar é praticamente uma morte. Não quero que isso gere trauma em vocês na hora de dormir, mas é uma semelhança, assim, ó, a gente vai e dorme. O espírito se emancipa, a alma se emancipa, questão 400 em diante, livro dos espíritos. Há um afastamento, não um rompimento. Não há desligamento, mas há um afastamento da alma.
que vai viajar, que vai conversar, que vai visitar, que vai ter experiências. Depois ela volta. Então aqui Denis fala, morremos como adormecemos. Esta opinião, diz ele, é confirmada por todos aqueles que, por força da profissão e do dever, são chamados sempre à cabeceira dos moribundos. Quantos de vocês e quantos de nós já não presenciamos pessoas doentes encarnarem numa tranquilidade enorme? É claro que essa tranquilidade e essa calma não acontecem sempre. E aí há inúmeras possibilidades aqui para que essas mortes não sejam assim tão calmas, às vezes com alguma luta, né, alguma não aceitação. Enfim, Quirón Denis vai trabalhar no seu livro O Problema do Ser e do Destino no capítulo A Morte, que Allan Kardec também trabalha exaustivamente no livro Céu e Inferno. E quando eu falei de perturbação, diz Denis, no estado de perturbação, a alma fica consciente dos pensamentos dirigidos a ela. Os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios. Aqui ele reforça a ideia de que o que a gente mais pode fazer por quem já desencarnou é prece. É pensamento positivo. É lembrar das coisas boas. Leon Denis chega a fazer uma crítica já naquela época, início do século XX, de como o nosso comportamento nos velórios é complicado. Porque a gente às vezes vai para o velório, mas é para falar mal de quem morreu e para confraternizar. Tudo bem, quem não precisa ficar ali, como as antigas carpideiras que fala, me parece, quem ia para os velórios só para chorar, eram até pagas para chorar, para fazer escândalo. Não, mas há que se ter um respeito pelo momento. Há que se ter uma certa... vamos dizer assim, é um equilíbrio mesmo em relação àquele momento importante para quem desencarna. Porque talvez ele não se deu conta que desencarnou ainda. E os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas preces poderiam ser muito úteis para aquele que está ali, perturbado, confuso, o que aconteceu? Como eu disse antes, ele está vendo o vô e a avó, mas não está entendendo direito por quê. Ele olha, às vezes, para si e enxerga o próprio corpo. Olha para o caixão, vê o corpo dele no caixão. E fica confuso. Os espíritos relatam isso. E o que a gente pode fazer é prece, vibração, oração, enfim, lembranças boas. Em resumo, vai dizer Leon Denis, que é o que eu acho que muita gente quer saber. O melhor meio de assegurar uma morte doce e pacífica é viver dignamente. Simplesmente, sobriamente. Uma vida sem defeitos graves. Olha, ele fala sem defeitos graves. Porque ele sabe que defeitos não tem jeito de não ter, né? Então ele fala sem defeitos graves. Quando ele falou isso aqui, eu pensei, o que é defeito grave, né? Defeito grave é assim, é você acordar cedo e falar conscientemente, hoje eu vou prejudicar alguém. Esse é um defeito grave. Porque a gente prejudica outras pessoas ao longo do dia. Mas se a gente faz isso de maneira consciente e deliberada, e muita gente faz, a gente está vendo essa pandemia. Pessoas de maneira consciente, elas acordam e falam assim, aquele dinheirinho que ia lá para a saúde vai para o meu bolso. Ou pessoas que... Isso não é novo, gente. Ou pessoas que acordam cedo e falam assim, deixa eu ver, dinheiro para merenda escolar? Vai para minha merenda. Isso é uma pessoa com defeito grave. Porque ela acorda de manhã e naquele dia ela vai trabalhar com o propósito de prejudicar alguém. Então, se a gente não tem isso, já é um indicativo. Opa, não somos malvados no sentido, né, que o termo traz. Fazemos maldades, fazemos, mas não é proposital. Ou daquela pessoa, vou falar agora de um defeito grave atual. Quando você olha uma fake news e fala, opa, eu sei que é falso, eu sei que é mentira, mas eu vou compartilhar, porque ela prejudica quem eu não gosto. Isso é um erro consciente.
Isso é um erro consciente. Então, a gente precisa refletir, vamos pensar. E aí diz Leon Denis que desligando-nos por antecipação de tudo que nos prenda à matéria, idealizando nossa existência, povoando-a de elevados pensamentos e nobres ações. E assim Denis vai falando, a gente poderia ficar aqui muito tempo refletindo, mas eu acho que a nossa ideia hoje é já... A comparação do Carlos aqui é boa, né? Deixa eu tentar achar aqui que o chat... Se a morte não existisse, seria como jogar uma partida de futebol sem intervalos e sem auxílio do técnico. Espiritualidade. Boa, essa analogia sua foi bem interessante. Pra gente entender. Então, bendita morte, né? Que a gente possa trabalhar essa ideia em nós. Eu não quero, com essa palestra, com essa live, com esse estudo, tirar de nós vamos dizer assim, a compaixão pelo outro, a misericórdia, a piedade, o respeito pela vida, né? Não é porque a morte existe, ela tem seus benefícios, que a gente deve tratar a vida com descaso. A nossa vida é a vida do outro. Porque esse é um ponto importante da pandemia. Que a gente observa um movimento em que a pessoa tem descaso pela própria vida e pela vida dos outros, colocando a sua e a dos outros em risco. Então é um momento em que o trabalho em sociedade, o senso de coletivo, está sendo testado em todos nós. Então que a gente possa compreender os desafios do momento, os desafios do futuro e trabalhar essas questões tão importantes, tão fundamentais, que a doutrina espírita nos convida a fazer o tempo todo, né? Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo de algo, trazendo reflexões que não são totalmente espíritas, porque nos exige uma imaginação mais fértil, mas espero ter contribuído, ter colaborado, para que a gente perca pelo menos um pouquinho do medo da morte, mas sem perder esse instinto de conservação que está na lei, que nos protege. E me lembro aqui agora, se me permitam, de uma entrevista que o Divaldo deu para o Jô Soares, em que o Jô ficou espantado com o Divaldo naquela idade e todo ali, né, empolgado. E aí o Jô perguntou assim, mas você não tem medo de morrer, não? Aí o Divaldo respondeu de maneira muito bem-humorada, olha, medo de morrer eu não tenho, mas também não estou com pressa. Então que essa frase possa nos nortear, né? Sem medo de morrer, mas sem pressa. Vamos ficando, vamos aproveitando ao máximo que a gente puder fazer aqui para colaborar. E quando a gente desencarnar, a gente possa olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, valeu a pena a saudade, valeu a pena todo o esforço, porque eu penso, né, isso não é para deixar cobrança para ninguém, que a gente tem que desencarnar e deixar saudade. Eu acho que se a gente desencarna e deixa saudade nas pessoas, é sinal de que a nossa vida valeu a pena. Então, se a gente sente saudade de alguém, que bom. É sinal de que o outro marcou a nossa vida e que a gente possa viver para marcar positivamente a vida dos outros. Obrigado, viu?